Bom, pessoal, nessa questão da SpaceX nós temos um corpinho, né, uma carguinha, enfim, que pode ser considerado como um ponto material, corpo de dimensões desprezíveis, né, é colocado aí sob a ação de dois campos, um campo gravitacional e um campo elétrico, só que em sentidos contrários, tá? Esse campo gravitacional, quando ele visualiza a presença de uma massa, né, você já pode diagnosticar a presença da famosa força-peso, tudo bem? Então aqui a gente pontua o vetor força-peso. E agora, a gente teria que orientar também o vetor força elétrica, porque carga, quando tem campo elétrico, sente, né, fica sujeita a uma força elétrica. E aí que tá. Como que a gente vai orientar a força elétrica se nós não sabemos a princípio o sinal dessa carga? Eu parto do conceito de equilíbrio, gente. O conceito de equilíbrio me diz que a soma das forças tem que valer zero, né? Ou seja, a força resultante é nula. Se eu já tenho uma força que está verticalmente para baixo, eu não posso permitir que a minha força elétrica fique também para baixo. Duas forças para baixo, você deve concordar comigo que o corpo adquiriria uma aceleração, tá? Para você conseguir anular essa força que está verticalmente para baixo, você precisa de uma força vertical e para cima, tá? Essa força vertical para cima vai ser justamente a nossa força elétrica, que eu vou chamar aqui de Fe. Tudo bem? Beleza até o presente momento, gente? Então, voltando aqui para a nossa resolução, né, falando da soma das forças igual a zero, eu tenho uma análise que não me interessa tanto para esse exercício, mas já apareceu nas provas da SpaceX, que é uma análise vetorial, tá? Quando você está em equilíbrio, vetorialmente falando, eu posso dizer para ti que o módulo daquilo que está para cima, eu posso dizer para ti que o vetor que está para cima mais o vetor que está para baixo tem que me dar um vetor nulo, tudo bem? Aqui está mostrando que existe um equilíbrio. E algebricamente falando, né, eu consigo dizer para ti o seguinte, ó, o módulo da minha força elétrica, aí eu escrevo sem a seta em cima, tá? Isso aqui é o módulo, é igual ao módulo da minha força peso. Carelli, como que a gente consegue reescrever, né, essa tal força elétrica em módulo? Basta nós escrevermos o módulo da carga e precisamos multiplicar, né, pela intensidade ou pelo módulo do nosso vetor campo elétrico, tá bom? Do outro lado da equação, nós teríamos que escrever a força-peso. Como que a gente escreve força-peso? Massa vezes quem, professor? Vezes, né, o módulo da aceleração da gravidade local, perfeito? Então aqui eu substituo a força elétrica por essa fórmulazinha e eu substituo a fórmula peso por a sua tradicional fórmula que a maioria dos concurseiros já conhece, né? Então, para nós descobrirmos e aqui eu faço até questão, né, de escrever para vocês, eu estou calculando o módulo da minha carga. Isso quer dizer que a carga poderia ser positiva ou negativa. Daqui a pouco a gente discute sobre o sinal, tudo bem? Mas o módulo dessa carga, vamos escrever aqui novamente, vai acabar sendo igual a massa vezes o módulo da gravidade e o campo que estava multiplicando do lado esquerdo passou para o outro lado e dividiu. Agora nós vamos encaixar os valores que foram passados pela questão. A massa de 10 a menos 6 kg, a gravidade tradicionalmente costuma ser 10, tudo bem? E o campo elétrico, aqui a gente coloca um 10 elevado à quinta. Vamos fazer o seguinte, eu vou resolver esse 10 dividido por 10 à quinta, né? Vai me dar 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a menos 6, que já está aqui na parte de cima. Toda a carga, quando você vai calcular, a unidade de medida é o coulomb. Professor, por que você não resolveu 10 a menos 6 com 10 e depois dividiu por 10 à quinta? Porque eu já começo a perceber que as minhas opções de resposta estão todas em microcoulomb, né? E o micro é um prefixo que indica a presença de qual número? 10 a menos 6. E aí, quando você finaliza, né, o cálculo do
módulo dessa carga elétrica, nós ficamos entre duas opções, letra D ou letra E, com valor de 10 a menos 4 microcoulombs, né? Só que precisamos dizer se essa carga é maior ou é menor que zero, e a gente volta para a ilustração, tá? O que a ilustração ali está falando para a gente? Bom, repara o seguinte, né? E aí eu te dou uma dica. O campo elétrico, para você ficar visurado, ele tem que sempre partir de uma região positiva rumo a uma região negativa, tá? Então, se a seta está apontada para cima, né? Se o vetor campo elétrico está apontado para cima e o vetor força elétrica você percebe que está apontado para cima, o que te faz ser atraído por algo negativo? O que te impulsiona a ir em direção a algo negativo? É você ser algo positivo, uma vez que o mais com menos se atrai. Então, para essa carga elétrica se sentir atraída para cima, ela precisaria apresentar um sinal positivo, e apresentar um sinal positivo configuraria aí nossa opção de resposta como a letra D, né? Carga de 10 a menos 4 microcoulombs e de sinal positivo. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham curtido essa resolução. Eu fico por aqui e até uma próxima.